8h06. Vamos para a conferência do quórum. Aloysio Ferreira Souza Filho. Alzira Mércia. André Luiz Lopes Malta. Arthur Visgueiro. Bruno Tales. Cid Carlos. Presente. Daniel Eugênio. Digesso Vieira. Eduardo Lucena. Fernando José. Francisco de Assis. Guilherme Barros. Josan Pereira. José Gomes Fragoso. José Marivaldo Coutinho. José Roberto Medeiros. Lucas Barbosa. Luciano Júlio. Luiz Cavalcante. Marco Antônio. Messias. Neilton. Osman Ramires. Roberto Coimbra. Rosa Maria. Thales de Oliveira Cabral. Wagner Edielson. Walter Leandro. Vitor Correia. Presente. 17 conselheiros presentes. Temos quórum. Está 18, que tem o Aloysio aí também. Então estava na hora de chamada. Eu acho. Vamos à execução do hino nacional e do hino de Lagoa. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, nobre, luminoso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, tua pátria amada, dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Alagoas, estrela radiosa, que refúgio ao sorrir das manhãs da República, és filha donosa, maga estrela entre as estrelas irmãs, alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes dos pais. Tu, liberdade formosa, gloriosa, hosana em tuas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa, hosana em tuas. Salve a terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas.
O conselheiro Zé Fragoso estava aqui para a plenária, mas foi surpreendido. A senhora mãe dele teve um pré-AVC e ele teve que sair para Santa Casa, para o Hospital da Unimed. O Vinícius deve estar passando aí a mão de vocês um convite da Câmara Municipal de Maceió, numa proposição do vereador Silvio Camelo. A Câmara vai estar homenageando o CREA Alagoas pelos seus 50 anos, no dia 19 agora de novembro, às 9 horas, no auditório da Associação Comercial. Tá? Então, tanto o vereador Silvio Camelo como o deputado Inácio de Loyola, nós vamos receber também um convite da Assembleia para o dia 13 de dezembro. Vai haver uma homenagem da Assembleia também aos 50 anos do CREA. Dia 13 de dezembro, às 9 da manhã. Mas o convite que vocês estão recebendo hoje é apenas de acessão solene da Câmara. E já devem estar recebendo também um convite para as comemorações dos 50 anos e a terceira semana da engenharia, que a gente tem realizado sempre em dezembro. Então, de 10 a 13 de dezembro, vamos ter as comemorações. A abertura dia 10 com um evento em conjunto com o Clube de Engenharia, que sempre abre a Semana da Engenharia. Segunda etapa, análise de expediente. Antes disso, desculpe, em discussão a ata das sessões plenárias 714, 714ª e 715ª sessão plenária. Em discussão. Conselheiro de Gesso Vieira. Eu encaminhei a conselheira relator, a conselheira secretária, aí como eu não li as modificações, eu gostaria se foi contemplado na íntegra da... Na íntegra. Certo. Inclusive até aquela sugestão. No microfone, conselheira Mestre. Alô. Pois não. Inclusive aquela sugestão de que o ofício que foi lido aqui, que eu não tinha incluído na ata, eu também incluí, de Gerson. Certo. Entendeu? Porque, em verdade, é o seguinte, tem algumas coisas, mas eu quero até ensejar o seguinte, eu ia, independente disso, a ata que a conselheira realmente está circunstanciando, e eu parabenizo, porque realmente é bem circunstanciada. Muito obrigada. Nós fizemos algumas observações, mas é só de alguma coisa simples, só para a questão, por exemplo, porque realmente eu sou até meio rebelde com o sentido de falar, tem hora que eu me esqueço, aí para a pessoa captar essa mensagem é complicado para quem está fazendo. Mas falar é o direito do senhor, Não, conselheiro, não, né? porque é no microfone. O microfone, né? Fica difícil a pessoa, aí você relata tudo. Por isso que eu faço observação, como aquilo que eu coloquei. Ser conselheiro é um ato de vontade. Tá. Aí foi entendido como um ato de bondade. Não, Foi. aí quer dizer, aí é um ato de vontade, né? Para dizer, porque o presidente se manifestou com relação às obrigações do nome do conselheiro, no qual eu sempre fico também, me filio à obrigação do conselheiro, normalmente porque aqui é uma autarquia. Aí quando o conselheiro disse isso, papai, eu disse, aí é um ato de vontade, é o querer. Se a pessoa não quiser cumprir, não venha. É Aí, verdade. E a outra foi o seguinte, como foi lido o ofício das recomendações do Ministério Público para o CREA, aí eu pedi que transcrevesse na ata o inteiro teor em função disso, e também como o acatamento do presidente da recomendação, que também constasse o acatamento. Eu considerei o que você Não, tranquilo, sugeriu, aí, viu? não, como eu não abri ainda, tá certo? Não, mas fique tranquilo que Não, está tá contemplado. tranquilo, mas Viu? quer dizer, você asseverando para mim já não tem nenhuma... Não, obrigada. Obrigado. Em votação. Aprovado por unanimidade. Aproveitando a fala do conselheiro de Gesso,
nessa fala dele sobre o caso do conselheiro é um ato de vontade, eu gostaria de mais uma vez ressaltar o caso das faltas. Nós tivemos que de novo abrir processo contra mais, eu acho que 4 conselheiros. Não temos como fugir isso, porque nós fomos no último relatório da auditoria do CONFEA, e agora nós fomos colocados que o CREA ficaria inadimplente, porque no primeiro ano nós não tomamos a providência em tempo hábil. E alguns conselheiros saíram e nós não tomamos essa providência. Então quem fica inadimplente no caso é o CREA, por uma falha de ato que tem que ser um ato do presidente. Então nós abrimos de novo. Tem mais 4 conselheiros. Não é que nós um caso de a gente querer ir para. Não, eu quero, mais uma vez eu digo que observem o regimento para que façam as justificativas conforme o regimento, certo? Outra coisa que a gente tem que observar também é o seguinte: existe algum relatório do TCU agora que vem cobrando o seguinte, principalmente, isso é importante para as câmaras, começar a pensar que a gente vai ter que limitar em alguns casos a emissão de RT, não é? Então os órgãos fiscalizadores não estão entendendo como é que tem engenheiro que tem 10, 20, 30 obras para acompanhar. É lógico que tem casos que o camarada faz até mais. Quando o camarada faz um levantamento topográfico, ele consegue fazer, mas o que está acontecendo é isso. Nós estamos agora, eu estou pessoalmente, junto com a fiscalização, fazendo uma observação e levantamento nas CATs, porque CAT está um problema sério. Atestado que a gente, quando começa a ver, tem informações que não são reais. Então, aí você vai, tem profissional que em 3 anos fez quase 50 certidões de acervo técnico de obras civis. Então é isso que eu estou tentando ir analisando, me antecipando a qualquer ação desses organismos fiscalizadores, que eles estão indo em cima de acobertamento, em cima de obras que não são realizadas. O Ministério Público está, tanto estadual como federal. Essa semana tivemos uma operação do Ministério Público Federal que foi em cima de obras públicas com recursos federais. E o Ministério Público Estadual também, inclusive, está agora querendo firmar um convênio com o CREA, no modo que nós temos com o Ministério Público Federal. Então, a responsabilidade de ser conselheiro é muito grande. Porque tem atos que não são atos da presidência, não são atos administrativos, né? Então é bom nas câmaras já ir começando a analisar, principalmente a questão de limitação de anotação de responsabilidade técnica. Conselheiro de Gesso. Olha, eu gostaria também de ressaltar que essa questão de falta, ela alcança também o suplente. Porque, em verdade, se o suplente está no exercício da titularidade, ele também, se levar várias faltas, como acontece que realmente, pelo que eu estou vendo, está vindo muitas faltas dos suplentes, isso também alcança a perda do cargo. Esse processo for aberto agora, a maioria de suplentes. Está vendo? Você nem mas aí, que não temos como não o fazê-lo. Agora, é lógico que todos os processos foram abertos, foi dado direito de defesa. Não, lógico, isso é sob pena de prevaricação, porque isso. Não é um ato de vontade, não. Apesar de que alguns conselhos disseram, não, de gesto, é de bondade mesmo, você se equivocou, não é de vontade, não. Então, olha ele me olhando, tá vendo? Que além da prevaricação, tem o caso de você prejudicar a instituição. Lógico. E tem um detalhe, ó, eu estou só querendo enaltecer, por isso que eu disse que a secretária, ela circunstanciou essa ata, era importante que os conselheiros, especificamente nessa ata, realmente, se pudesse ler a integralidade, está muito circunstanciado com relação até à postura da questão da ética, isso, aquilo, outro. O que você fez agora foi ratificar aquilo que você tinha dito. Então, tudo isso é a importância do conselheiro, de ser conselheiro, mostrando que o Ministério Público, isso, aquilo, outro, está cobrando com relação às obras, com relação a isso tudo. Quer dizer, essa ata aqui está bastante circunstanciado e era importante que cada conselheiro lesse tudinho para realmente verificar as exigências que estão acontecendo, né, pai? Outra coisa também que eu estou tendo muitos problemas
na comissão, na Conselheiro Gerson, no microfone, eu acho. na Câmara Civil, que estende a todos, quer dizer, é a questão de RT a posteriori. Negócio de RT a posteriori. Se o pessoal fica falando que acate, que o pessoal deve observar as armas, está surgindo um volume muito grande de RT a posteriori de 10, 15 anos atrás, entendeu? E, puxa vida, inclusive os técnicos do CREA, quando mandam para a Câmara, dizem, mas rapaz, isso aqui está vendo que tem que ter diligência. Não é porque o pessoal fica pressionando, porque vai ter licitação. Eu digo, peraí, pressionar? Se o cara está passando 10 anos para fazer um negócio desse, aí diz, mas o conselheiro pode pedir diligência. Peraí, claro que eu sei que pode pedir diligência, mas a diligência é para formar um juízo de valor naquilo que ele entender, mas aquilo que você está, às escâncaras, verificando a necessidade que podia ter sido feito. Porque outra coisa, quando o funcionário encaminha para cá, para a Câmara ou para o plenário, que o profissional vai procurar saber, ele parte do princípio que ele cria a ilusão de que realmente se passou pelos técnicos, porque realmente vai ser aprovado. Aí, quer dizer, aí se encaminha para as câmaras, se encaminha para o plenário, mesmo sendo sabedor, quer dizer, em rápido olhar, vai ter que fazer diligência. Aí cria um problema para o próprio conselho, para o próprio conselheiro. Então a pessoa tem que ter muito, digamos assim, reforçar o fato disso, de que a RT posterior tem que ser outra visão. Tem que pedir o máximo. Por exemplo, estou fazendo um levantamento, eu solicitei até a presidência, e pedi até a premência, que o camarada pediu de 2011 a 2014 um condomínio RT a posteriori. Aí, o que acontece? Com as 4. Aí foi dado aprovado, pedi vista, estou verificando. Solicitei para ver o cadastramento dele, por certidão. Mas, pelo meu sentido, não sei, não estou prejulgando ninguém, estou dizendo nome, ele estava com o registro cassado, ou cancelado por falta de economia de anuidade. Não dá direito. Se ele vem aqui precisa tirar um visto, não tem problema, ele está no exercício da função, ele paga o visto, tudo bem. Mas não pode, quer dizer, são esses detalhes. E outra coisa, o camarada diz, a empresa diz, fulano trabalhou como funcionário, como engenheiro nosso. E basta, aí o que é que dizem? Está muito em voga. Tem fé de ofício. Tem fé pública. Desde quando funciona, digamos, dono de firma tem fé de ofício, fé pública? Não, tem efeito declaratório. Não juntou nenhum documento que mostrou que ele trabalhou, que ele naquela época, nada. Quer dizer, a facilidade está grande com relação à economia, à RT a posteriori. E eu digo isso, eu não sou contra, não. É para evitar, como a gente que já está com muitos anos no sistema, eu já vi numa licitação, a firma entrar com um acervo técnico do profissional, o outro chega e diz, espera aí, essa obra aqui, quem foi, fui eu, não foi essa aqui não. E o cara disse, não, peraí, mas aqui estou com documento do CREA. Então é para evitar que essas coisas aconteçam. E outra coisa, o cara passa 10 anos para fazer um RT. E agora vai querer, porque vai, peraí. Então é fazer até assim, que eu vou chamar mais a atenção dos funcionários, que não se preocupe, não se envolva com a pressa. Não é com a pressa de que está pleiteando um negócio que a lei não contempla quem doa. É só isso. Processo 2206131/2018. Zacal, coloca a minha presença e do nosso futuro governador aí. A relação para a gente. Presente conselheiro André Luiz Lopes Malta. Presente conselheiro Josão Pereira. Geiso Cavalcante. Luciano Júlio. Luiz Neto. Neilton. E Rosa Tenório. Mais alguém chegou depois da chamada? Nós estamos abrindo, trouxemos aqui para dar ciência ao plenário, mais uma campanha de conciliação para a gente. Nós vamos enfrentar um problema agora com a saída dos técnicos, mais uma vez, de redução de receita. Certo? Nós já repassamos o dinheiro do Conselho dos Técnicos Industriais, embora a Justiça do Ceará determinou que nós continuássemos com atendimento a eles até 20 de dezembro, porque eles não se organizaram e nós estamos atendendo, mas qualquer serviço que for prestado a um técnico é cobrado dentro da tabela do CREA e o dinheiro passa a ser CREA com fé mútua. Então nós vamos fazer uma campanha mais uma campanha de conciliação, como o CREA Brasília está fazendo, CREA Distrito Federal, CREA Ceará, CREA Paraíba,
Então nós estamos tentando fazer ver se consegue, para aqueles profissionais que estão em débito há mais de um ano, ver se a gente consegue conciliando com ele, dando como a gente fez em 2016, dando uma redução nas multas e nos juros, para ver se a gente consegue colocar esses profissionais dentro da legalidade. Conselheiro de Gerson. Nesse diapasão de anuidade e dentro da fala do presidente, eu quero ressaltar uma coisa para a administração, de modo geral, para os conselheiros, que a legislação é bem clara, 5.194. Se isso é politicamente correto, não me diz respeito. Estou falando a legalidade do ato. 1 ano é exercício legítimo. Tem contenda jurídica que a pessoa pode exercer, aí é muita filigrana com relação ao jurídico. Agora, 2 anos não é um ato de vontade, não é o querer da presidente, é automaticamente cancelado o registro. Então, quer dizer, ou seja, se o indivíduo está com 2 anos, tanto é verdade, que eu acho interessante, que muitas vezes não cancela. Tanto é verdade que são 2 anos, que quando cancela por 3 anos, ele tendo 3 anos, aí só cobra 1. Aí quando só cobra 2, só cobra 2, não cobra o terceiro. Mas de gênero, sabe por que não cobra o terceiro? Porque ele é. Aí qual é o discurso? Correto. Se ele for judicialmente, ele tem o direito. Não, tem o direito. Mas por que isso? Porque ele só tem direito. Ele com 2 anos é automático. Então, se diz que realmente concordo plenamente, ele tem 3, mas acontece que 2. Mas também vale. Se o CREA não oficializar, independe da oficialização, automaticamente está cancelado. Então, era importante verificar quem tem 2 anos e cancelar automaticamente. Esse trabalho está sendo feito, mas a gente comunica a ele previamente que ele está com 2 anos e que vai ser cancelado o registro, para dar oportunidade de que ele venha, para depois ele não dizer que não foi comunicado, entendeu, Gerson? Essa é a orientação jurídica que nós temos. Estamos escrevendo todos na dívida ativa. Certo, veja só, mas isso antes de completar os 2 anos, porque tem um prazo. Porque se completou os 2 anos, não é a vinda dele aqui que tem um salvo-conduto para que ele regularize, não. A comunicação seria, quer dizer, se passar 2 anos, como é automaticamente, é encaminhar e dizer, olha, comunicamos que o seu registro está cancelado por 2 anos. Não é o fato de comunicar para ele vir que o nome que dá o o procedimento nós esperamos encerrar o 2º ano, porque já existem alguns entendimentos de alguns magistrados que, como é anuidade, se ele pagar até 31 de dezembro, ele está em dia. Não é? A gente espera virar e faz o comunicado. Mas é justamente isso, digamos, até 31 de dezembro, aí poderia, já que tem essa controvérsia, dizer, ó, comunicamos que no dia 31 de dezembro realmente faz 2 anos, e pelo artigo tal da Lei 54 estabelece que se passar de 31 de dezembro, estará cancelado. Ô Digerson, só para esclarecimento, seria suspensão, não cancelamento, né? Cancelamento. Porque você não suspende. A única suspensão é quando você vai viajar e você passar 3, 4 anos fora, aí você... Ou você está desempregado e tal, você pode pedir suspensão. Suspensão é nesse caso. Cancelamento de registro. Fica sem registro mesmo. Você tem que fazer todo o procedimento de novo. Outro procedimento. E é automaticamente cancelado. Então está aqui para quem queira, a portaria está aí, a portaria está divulgada também, mas temos aqui uma cópia aqui. Processo 2206257/2018. Listagem de processos de excepcionalidade aprovados nas câmaras especializadas. Nós tivemos aqui 7 processos. 6 processos. Quer que leia ou quer tomar conhecimento depois? Processo 2204160/2018, Samuel Ferreira Soares, registro de pessoa jurídica, tecnólogo em sistemas elétricos, responsável técnico e tal, registro de pessoa jurídica. Foi feita excepcionalidade na Câmara de Engenharia Elétrica, Câmara de Agronomia, Semeagra Agropecuária, engenheiro agrônomo João Batista Ferreira, responsável técnico. Engenharia Civil e Agrimensura, Ciano Soluções Ambientais, engenheiro sanitarista Roberto José Peta,
GM Laurentino, existe pessoa jurídica. Engenheiro Civil Felipe Joaquim Castro Santana. Fênix Construtora Eireli. Engenheiro Civil Marlos Medeiros Melo. Sérgio Araújo de Lima, existe pessoa jurídica, Engenheiro Civil Israel Silva Lemos. Esses foram os processos aprovados nas câmaras com excepcionalidade, dentro do que ficou decidido aqui em plenário. Processo 2206343/2018. Pedido de licença do conselheiro Dirne Pintos da Silva. Terceira etapa, processo para discussão e votação. Processo 2205446/2018. Memo até 08/2018. Proposta contempla ato normativo que dispõe sobre revogação de atos caducos e obsoletos. Conselheiro relator Marcelo Daniel de Barros. Eu estou substituindo, presidente. Você está com ele para relatar? O Marcelo me falou que só em dezembro, que era delicado, que ele estava estudando e que esse processo ficaria para a pauta de dezembro. Ok. Processo 2205470. José Roberto. Não, esse é alguns atos normativos que estavam caducos, que a gente vai ter que ou cancelar, ou refazê-los. Fica para dezembro. Não, ele não está presente e pediu para deixar para dezembro. Tira de pauta. Tira de pauta. E fica lá automaticamente pautado para dezembro. Processo 2205470. CREA Alagoas. Orçamento anual de 2019. Conselheiro relator Marcelo Daniel. É esse que eu acho que está com você, né, José Roberto? Uma palavra, conselheiro José Roberto. Boa noite a todos, senhor presidente e senhores conselheiros. Esse processo é da Comissão de Orçamento. Então é a aprovação. Esse processo é da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas. O companheiro Marcelo está viajando, aí pediu para eu relatar. Então, esse processo já foi aprovado ad referendo e ele veio ao plenário para o plenário tomar conhecimento e aprovar também. Esse processo foi submetido à Comissão do Orçamento, a comissão analisou e aprovou e está submetendo agora ao plenário para aprovação do plenário. Em discussão. Conselheiro de Gesso. Eu gostaria o seguinte, não sei se vai ser difícil em função de que você está sendo, na verdade, substituindo, se podia circunstanciar assim, qual foi o destaque, o ponto de destaque do orçamento. Em relação ao anterior, se tem algum, não sei se fica difícil, porque no caso seria o Marcelo, tem algum... Não, deixa eu ler aqui o que tem aqui, tem aqui. Considerando que o documento foi elaborado de acordo com a resolução 1037, de 21 de dezembro de 2011, do CONFEA, e em conformidade com a legislação do direito financeiro e normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, NBCASP, referendadas pelo STN do Ministério da Fazenda, né? Então, aqui a controladoria e o contador do CREA, junto com a contadoria, apresenta à comissão essa proposta orçamentária. A comissão escuta o relato no caso aqui da Denise, né? E aprova na comissão e depois vem para o plenário. Isso aqui são contas, é o orçamento para 2019.
É previsão orçamentária. Mas é justamente isso. O que você falou é o supetâneo legal, é a questão formal. Ou seja, na verdade, a gente está vendo o seguinte, quando se analisa, claro, você sabe muito mais que eu, quando se analisa, é a questão formal, se seguir o rito, o modus operandi, e também a questão material, a questão substantiva. Para quem tem uma noção, o presidente pode se destacar, dizer, não, é o seguinte, esse orçamento a gente contemplou mais isso, aquilo, outro, só para ter uma noção, para não estar aprovando algo sem saber. Não é o valor em si, olha, fizeram o seguinte, a gente levou mais em consideração a fiscalização, a gente ampliou mais isso, aquilo, outro. Tem alguma coisa de destaque ou segue a linearidade da gestão passada? Segue a linearidade da gestão passada. Até porque Podia ser que você tenha dado um destaque agora não tem. Inclusive, a gente está mantendo mais ou menos o mesmo. Nós vamos tomar umas atitudes que já era discutido aqui internamente muito. Uma delas vai ser o fechamento da Inspetoria de Arapiraca. Nós estamos com o sistema já todo integrado, todo o serviço é feito já pela rede. O sistema, você hoje não é necessário, mas você está com... Vim aqui no CREA para tirar um RT, para tirar uma CAT, para sei o que for. E nós vamos perder algo em torno de 15% da receita. Aí você vem, todos os contratos de prestação de serviço, eles são corrigidos anualmente. O caso de salário, embora nos últimos anos tenha se reduzido, um ano nós passamos, acho que 2016, até sem dar reajuste aos servidores, mas queira ou não queira, a gente precisa acompanhar pelo menos a inflação. Então, nós vamos ter que tomar umas medidas para adequar, porque saem os técnicos, a despesa continua a mesma, mas a receita, ela, no caso dos técnicos, a previsão com a inadimplência que tinha, será de 15% aproximadamente. Ô, senhor presidente, em Palmeira dos Índios tem um escritório. Fecha, né? Também. Vai fechar, não vai ficar escritório Não. Certo. A não ser que a prefeitura queira manter um local para que o engenheiro vá lá. Mas não é mais necessário, até porque vai vir também agora em dezembro o aplicativo. Então, até pelo celular mesmo, você vai... Então, nós temos hoje vários canais. Nós temos, além do CITAC, que nós somos uma profissão tecnológica, eu acho que hoje é muito difícil a gente trabalhar na profissão da gente sem ter um computador, né? Sem estar interligado com a rede internacional. Nós temos canal através do Facebook, do Instagram. Hoje temos um canal de WhatsApp. Você fala com o presidente, você fala com o financeiro, você fala com fiscalização, coloca seu problema e dentro de 30, 60 minutos você tem pelo menos uma resposta. Se vai ser preciso vir aqui, se não vem. E nós vamos entrar agora com o aplicativo. Ou seja, você vai estar com o aplicativo do CREA lá no seu celular. Eu quero consultar um RT minha. Você entrou, ela aparece que ele está linkado com o CITAC. Então, o que a gente gasta lá já vai reduzir no que a gente tem de despesa. Então, não tem muita inovação aí em termos de gasto, porque é mais ou menos o mesmo gasto. E continuar trabalhando o Prodesul e continuar trabalhando para que a gente não torne o CREA inadimplente, porque se tornar o CREA inadimplente, aí você não consegue nem recurso do Prodesul. Aí vai deixar de ser interessante a gente recolher, porque o interessante hoje é que nós somos um CREA, embora com o que a gente teve de incremento de arrecadação baixa, quando a gente recolhe e que a gente vai participar da fatia do fundo, para a gente é compensatório. São Paulo não participa do Prodesul. Por quê? Porque o que ele vai aportar, é melhor ele investir ele mesmo. Então, e não é obrigatório, porque o Prodesul foi criado justamente para... Embora hoje nós temos aqui um CREA que está com o seu problema orçamentário, contábil, financeiro, que está pagando as contas tranquilamente. Nós temos CREA aí que está... A região norte, nós temos uns 3 ou 4 CREAs que estão em situações dificílimas que o CONFER vai ter que aportar e intervir, né? Então, a gente tem que ter cuidado preventivo de que a gente, de novo, não volte para a situação que a gente estava de não encerrar o ano com as contas pagas. Presidente, aí os servidores vão ser remanejados? Contempla... Não, os servidores eles vão ser notificados,
certo? Certo. Para com a opção para vir para Maceió com o acréscimo que a legislação dá direito. Ah, mas aqui há como Absorver. Não há como a opção de ser absorvido. Não, nós não vamos. Não é política nossa também de prejudicar ninguém, entendeu? Eu também não sei a quantidade. Você tem ideia assim de quantos são? São 2 fiscais que nós temos, que eles vão vir para aqui, que já ficam com a gerência hoje da fiscalização, mas vão vir para aqui. De Palmeira 2? Eles 2 ficavam em Arapiraca. Hoje eu deixo um em Palmeira e um em Arapiraca, aí divido aquela região. Tranquilo. E tem, se eu não me engano, 2 funcionários em Arapiraca. A gerente já está aqui e hoje ela está gerenciando já o atendimento. O Alexandre, que era gerente do atendimento, foi para a infraestrutura. Certo? Então, o que tem de novidade só é isso que a gente já está preparando para... Quer dizer, e eu quero até ressaltar, já que você falou, é Alexandre, né? O Alexandre. Alexandre realmente, do atendimento. Realmente era um camarada muito proativo. Quer dizer, o tempo que ele passou lá, ele realmente fez um negócio muito bom. Ele atendia tranquilamente. Não, eu estou dizendo assim, estou até enaltecendo realmente que ele é uma pessoa realmente que atendia bem, direitinho, e a gente saía com as informações tranquilas. Mas também hoje a Denise a Denise tinha uma experiência lá de Arapiraca de muito tempo. Não, eu digo assim, mas eu não estou cotejando com o nome com outra pessoa, eu só estou enaltecendo ele por ser isso. O manejamento é válido, porque de qualquer maneira a pessoa fica... E dá uma visão mais geral. Que o Alexandre é um servidor antigo do CREA, antigo assim, dessa turma mais nova, mas ele já tinha trabalhado com atendimento, como estagiário e tudo, ele conhece bem aquela parte operacional. Mas a gente precisa também dar uma visão. Não, tranquilo, do não é restante. com relação ao remanejamento, que é salutar. Numa empresa, o remanejamento é salutar. Em termos de contratação, dar um conhecimento de licitação e tudo, que é para o pessoal ficar. Presidente, gostaria de fazer uma colocação. Pois não, Francisco. Para 2019, existe aí uma perspectiva muito boa de inserção de um número considerável de engenheiros mecânicos aqui de Alagoas, não somente de Alagoas e também do Brasil, na área do PMOC. Como a gente sabe o seguinte, foi publicado agora, esse ano, e sancionado pelo Presidente da República, uma lei federal que torna obrigatório a implantação do PMOC em todos os edifícios de uso público e coletivo. Então, isso vai gerar uma demanda de serviço considerável para os engenheiros mecânicos de Alagoas e também, como desdobramento, deverá gerar uma arrecadação também considerável para o CREA de Alagoas. Tendo em vista que aqui em Alagoas nós temos um universo de mais de 1.000 empresas que se enquadram na legislação e que deverão ser notificadas, fiscalizadas pela Vigilância Sanitária, com o objetivo de implantar o PMOC. Ou seja, cada PMOC terá que ter o responsável técnico. O PMOC se constitui num serviço de consultoria do engenheiro mecânico, onde ele elabora todo um plano de manutenção preventiva e corretiva com o objetivo de garantir a qualidade do ar nos ambientes climatizados e com o objetivo de viabilizar a consecução dessa demanda de serviços e demanda e perspectivas também de arrecadação para o CREA. Nós estamos realizando um trabalho a nível, inclusive, que eu considero nacional. Então, como nós saímos aqui na frente e nós temos todo um know-how, estamos ministrando treinamentos em vários estados. Esse ano tivemos a oportunidade de dar treinamento para vigilâncias sanitárias de Natal, Espírito Santo, Sergipe. Agora também estamos trabalhando no Piauí. Esse trabalho está sendo realizado também em parceria com os CREAs, onde, no treinamento para as vigilâncias sanitárias, nós disponibilizamos os mecanismos legais e as ferramentas para viabilizar a fiscalização coletiva em todos os estabelecimentos que se enquadram na legislação. Então, como eu enfatizei,
Isso vai representar uma grande demanda de serviço para os engenheiros mecânicos aqui de Alagoas, assim como dos outros estados, e também um incremento de arrecadação para o CREA em função do número considerável de ARTs que serão geradas. Isso aí. Podemos colocar em votação? Em votação, Thaís. Presente o conselheiro Osman Ramires. Presidente, eu acho que tem alguma coisa aí atravessada. O Luciano aqui já voltou. Levanta aqui, Luciano. Aqui, voto aqui. Aí, voto vender. Tem algum problema aqui, o Luciano voltou essa lá. Falta o conselheiro Armando. Não está aparecendo a votação para mim, ela vai olhar aí. Deu presença do conselheiro Armando já? Ele não está reclamando, não está aparecendo na votação. Gradel, só precisando de uma franha aqui.
tem outro problema, é o voto do Armando. Apareceu já votei. Aprovado por unanimidade. Processo 2200-420/2018. Centro Universitário Maurício Nassau, Uninassau. Cadastramento de curso, Engenharia Civil. Conselheiro relator, Geiso Cavalcante. Pedido de vista, né? Isso. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Trata-se o processo de solicitação de cadastro do curso de Engenharia Civil da Faculdade Maurício Nassau, né, da Uninassau. Analisando aqui todos os relatos da CEAP, da Câmara Civil, a gente deu um pulo lá, inclusive, na faculdade para dar uma olhada. Ele atende todos os pré-requisitos de todas as resoluções em relação à carga horária, estágio supervisionado, TCC. Então, o meu relato, o meu voto foi pelo deferimento do pleito, foi para a aprovação do cadastro da faculdade aqui junto conosco. Em discussão. Semipresencial, ele tem um pedaço que ele é AD e tem um pedaço que é de laboratório e vai... Conselheiro Luiz, por favor, no microfone para sair na gravação para okay. Minha dúvida é se ele era presencial, o curso, e o Geiso já estava esclarecendo, nessa parte mais essencial, né, que é TCC, né? Eles têm laboratórios, tem toda a parte... vamos dizer assim, a parte física mesmo, a estrutura já funciona assim. Então, ele já tem uma carga horária que é presencial. Atentando que, assim como os demais cursos daqui, da gente aqui, do curso, ficaram as restrições para obras especiais, né? Pontes, grandes estruturas, né? Aeroportos, portos. Em votação. Senhor presidente, eu já vou... É Luciano Júlio. Não, porque você está duplicado aqui, é isso que a gente está tentando resolver. Aprovado por unanimidade. Você está presente 2 vezes, mas só consegue votar uma. Processo 217-6627/2015. Dácio José Moreira Lagão Filho. Falta de RT profissional. Conselheiro relator Cid Carlos. Senhor presidente, prezados colegas conselheiros e demais presentes. Esse processo ele já passou pela Câmara de Elétrica. Aí veio para mim relatar. Trata-se o presente processo de uma falta de anotação de responsabilidade técnica pro profissional. No caso do técnico em eletrônica, Dácio José Moreira Aragão Filho. Relato. O fato é que em 1º de setembro de 2015, a fiscalização verificando o acervo técnico do profissional acima citado, constatou que eu mesmo estava exercendo o cargo /função técnica de técnico em eletrônica da empresa Cobra Tecnologia S.A., sem ter confeccionado a sua RT. Diante disto, o autor no grau de atuação e incidência, conforme capitulação no artigo 1º da Lei 6.496/77,
E ainda com base no artigo 73, alineado da Lei Federal 5.194/66, aplicou-lhe uma multa no valor de R$ 504,71. Em 27 de novembro de 2015, o mesmo tomou ciência e, conforme previsto no artigo 11º, inciso 8º, da Resolução 1008/2004, foi dado um prazo de 10 dias para a defesa. Ocorre que o mesmo não apresentou defesa dentro do prazo previsto e então foi considerado como revelia. No dia 1º de junho de 2016, a Câmara de Elétrica decidiu manter o auto de infração, mas garantindo o direito de ampla defesa nas fases subsequentes, ou seja, informando que o prazo do recurso ao plenário ou pagamento da multa lavrada é de 60 dias, em que, não havendo recurso ou o devido pagamento, o processo seria encaminhado à dívida ativa deste Conselho para a devida cobrança via Justiça Federal. Porém, o comunicado da decisão da Câmara de Elétrica, expedida em 22 de setembro de 2016, não chegou até o conhecimento do autuado, visto que o aviso de recebimento nem retornou ao CREA Alagoas para comprovação da efetiva ciência. Só em 5 de janeiro de 2018 é que o autuado compareceu espontaneamente ao CREA Alagoas e apresentou suas alegações por meio do protocolo 2197-387/2015. Fato que, por força do disposto no artigo 214 do parágrafo 1º da Lei 5.869/73 do Código de Processo Civil, supriu a falta de notificação por meio do aviso de recebimento. Portanto, em 5 de janeiro de 2018, as alegações do autuado foram recepcionadas como recurso ao plenário do CREA, por terem sido protocoladas depois de expedida a decisão da Câmara de Elétrica. Em seu recurso, o referido profissional alegou que no dia 3 de setembro de 2014 solicitou sua inclusão no quadro da empresa Cobra Tecnologia S.A., que mesmo com a sua solicitação não houve trâmite, que esclarece que não conhecia o auto de infração. Porém, aí vem uma contradição. Veja que acima diz que no dia 27 de 11 de 2015 o mesmo tomou ciência quando foi dado o prazo de 10 dias. Em 22 de janeiro de 2018, o autuado complementou o seu recurso ao plenário através do processo 2197-929/2018, anexando a RT-AL 201-800-88-422, de cargo/função técnica, registrada em 19 de 1 de 2018. Parecer e voto. Considerando que o artigo 64 da Resolução 1008/2004 dispõe que normas do processo civil brasileiro serão utilizadas supletivamente nos casos omissos, considerando que, embora o auto de infração tenha sido lavrado em 2015, o artigo 56 da Resolução 1008/2004 determina que prescreve em 5 anos a ação punitiva do sistema CONFREA-CREA, no exercício do poder de polícia em processos administrativos que objetivem apurar a infração em vigor, contados da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que tiver acessado. Considerando que, conforme disposto no artigo 57 da Resolução 1008/2004, o prazo prescricional interrompe-se pela notificação do autuado, fato que ocorrer em 25 de 11 de 2015. Considerando que o agente que lavrou o auto de infração é pessoa competente para a execução do ato, conforme previsto no artigo 9º da Resolução 1008/2004, considerando que foram cumpridos os requisitos mínimos para a lavratura do auto de infração disposto no artigo 11 da Resolução 1008/2004, considerando que não procede a alegação do autuado de que não compareceu ao CREA em 2014 para solicitar a inclusão no quadro da empresa Cobra Tecnologia S.A., uma vez que não há protocolo referente a essas solicitações e seus assentamentos, considerando que procede a alegação feita na complementação do recurso ao plenário de que anexa a RT-AL 201-888-422 do cargo/função técnica, registrada em 19 de 1 de 2018, considerando que não foi comprovado no auto a prática pelo interessado de irregularidade capitulada no mesmo dispositivo legal, com decisão transitada em julgado, considerando que o profissional em epígrafe agiu no sentido de regularizar o fato que ensejou o auto de infração em questão, surgir a manutenção da aplicação da multa, porém com valor reduzido para o mínimo atual. Este é o meu parecer e voto. Em discussão. Em votação.
Aprovado por unanimidade. Processo 2176800/2015. RR Extintores Comércio e Representação Limitada. Falta de RT por pessoa jurídica. Conselheiro relator Wagner de Elcio de Araújo Paiva. Boa noite a todos. Wagner, tem outro processo também da RR Extintores, a 2177614/2015. Isso é similar. É similar. Pelo mesmo motivo. Isso. Aí você já relata os dois seguidamente, um e o outro. Pronto, os dois relatos já estão no sistema. Tá tranquilo, em bloco, né? Bom, esse processo diz respeito à falta de RT de pessoa jurídica, né? E o voto fundamental é o seguinte: considerando a resolução número 1008 do CONFEA de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades, considerando o artigo 73 da Lei 5.194, de 66, que estipula as multas a serem aplicadas às pessoas físicas e pessoas jurídicas que incorrem em infração à legislação profissional, de acordo com a gravidade da falta cometida, considerando que em 10 de nove de 2015 o autuado tomou conhecimento do auto lavrado por infração à legislação profissional do sistema CONFEA-CREA, sendo fornecido o prazo de 10 dias para a manifestação, considerando ainda que o autuado não apresentou defesa escrita no prazo previsto do artigo 11, inciso 8º da Resolução 1008 de 2004, sendo, portanto, considerado revel, considerando que da decisão da Câmara Especializada de Segurança do Trabalho, reunida em 15 de 3 de 2016, decidiu pela manutenção da penalidade aplicada no auto de infração 2364-5499-2015, considerando ainda que da decisão número 11 da Câmara de Mecânica, Especialidade de Mecânica, Metalúrgica, Minas, Química, da norma de fiscalização número 1 de 2014, que fixa critérios e parâmetros para a fiscalização de atividades técnicas desenvolvidas em extintores de incêndio, considerando, enfim, da decisão normativa número 113, de 31 de outubro de 2018, que aprova a relação unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, nos termos do artigo 36 da Resolução número 1025, de 30 de outubro de 2019, onde a mesma trata das atividades técnicas relacionadas à obra ou serviço de rotina, que poderão ser registradas via RT múltipla, serão objeto de redação unificada. Meu voto, diante das considerações e verificação da documentação apensada ao processo, e visto que o fato gerador da infração não foi sanado, eu voto pela manutenção da penalidade aplicada no auto de infração em epígrafe, com base nos artigos supracitados, salvo melhor juízo. Em discussão. Conselheiro de Gesso. No microfone, por favor, conselheiro. Eu não consegui captar. Ele está aqui em grau de recurso, não é? Isso. Aí eu pergunto, desculpe que você realmente circunstanciou, mas aí eu não captei. Ele fincou o recurso dele em quê? Ele foi, a resignação dele foi no... A decisão de 2009 de RT múltipla, ele poderia não, fazer os... Não, mas né? já me satisfaz, porque na verdade é o seguinte, não é o quanto, o valor. Isso. É a responsabilidade. Você não mede responsabilidade pelo valor. O valor da RT é só uma taxa. Uhum. Ali não espelha a responsabilidade sua, não. É um documento que diz que você é responsável. Então, independente do valor, se não fosse assim, se eu fizesse um cálculo estrutural, se eu executasse uma obra pro bono, de graça, aí não era obrigado a fazer RT porque o valor é de graça. Não.
maneira nenhuma. E tem RT múltiplo. RT múltiplo é nesse sentido, como, digamos, concretagem, isso, aquilo, outro, concreteira, você vai somando e ao final você vai e faz uma. Tá certo. E essa decisão normativa 113 é bem explicativa com a relação das atividades, né? Não, tá certo. Vamos colocar o primeiro em votação, 217-6800. Tem que ser um por vez, porque não temos como votar. O relato a gente teve. Mas aí você não pode ser favorável a nenhum e discordar em outro. Mas eu acho que tem que registrar cada votação, não? É porque os números dos processos são diferentes. São diferentes, tem que registrar a votação, porque a votação é quem registra para poder, inclusive balizar a ata, porque se alguém votar contrário em um dos dois, tem que registrar cada voto qual foi, quem se absteve, quem votou favorável e quem votou contrário. Coloca um, depois o outro. Senhor presidente. Pois não, Dias. Não, na verdade, quer dizer, não estou me surgindo de maneira nenhuma, porque também no mínimo é por omissão. Mas está corretíssimo. Eu já vi relatar a RT a posterior em bloco. Quer dizer, não tem sentido. Cada RT é específica. Cada auto de infração é específico também. Entendeu? Você pode ser contra. Não é a mesma coisa. Não sei, de repente, o seguinte, um auto de infração. Então, realmente, mesmo que o que nós pedimos a ele foi, na sequência, relatar o outro. Não, está correto. Se o relato foi o mesmo, mas vamos ter que votar um, até para balizar a secretária. Que seja no plenário, que está em todas as câmaras, nesse sentido. São coisas em bloco, não faz sentido. Quer dizer, esse encaminhamento não está correto. Você voltar a RT em bloco, 10 RTs a posterior em bloco, cada caso é um caso, né? Está certo. Continua em votação. Aprovado por unanimidade. Em votação 217-7614/2015. Já? É o 614. É o último. Você está voltando para outro processo. Ah, ok, agora.
Conselheiro Cid Carlos, conselheiro Daniel Eugênio e conselheiro Marco Antônio, falta votar. Presidente, peço desculpa aí, porque o presidente da Casal ligou para mim, aí eu fui ali atender o telefone. Desculpa aí, obrigado. Outra bronca. A nossa companheira Thaísa removeu o processo anterior. Aí pede ao senhor para votar novamente. Tá devendo uma coxinha lá no lanche. Por favor, Thaís, da próxima vez trago o pãozinho de queijo. Vai demorar 1 hora agora, só por causa. Estava conversando ali, aí Em votação não apareceu não. é o 6800. O- Cuidado para não remover o outro. Conselheiro André Malta e Luiz Neto, sua falta.
Aprovado por unanimidade. Processo 2178160/2015. Clibson Luiz da Silva. Pessoa jurídica sem registro. Conselheiro relator, Walter Leandro da Silva. Boa noite, plenário. O presente processo trata de um relatório de fiscalização gerado para a empresa jurídica em questão, onde a fiscalização identificou numa visita ao Hotel Ritz que através de um checklist básico da fiscalização, que a empresa jurídica autuada ela prestava serviço de manutenção e sistema de alarmes e não tinha registro no CREA e também não tinha emissão de RT. E na realidade o processo ele foi encaminhado, creio que no meu ponto de vista erroneamente, para a Câmara de Segurança, em vez de ser encaminhado para a Câmara de Elétrica, mas ele foi julgado à revelia e a Câmara manteve o julgamento à revelia. E esse processo ele, de 2015 ele perdurou um pouco parado e no meu ponto de vista também já era para ter sido julgado na plenária, porque em março de 2016 o autuado foi confirmado do movimento em revelia. E quando foi em abril de 2016, ele entrou com uma defesa para o plenário, apresentando um documento do Hotel Ritz, onde o hotel afirma que informou no checklist da fiscalização o nome do autuado, devido a ele existir na base de dados do hotel, mas que ele não tinha prestado serviço para o hotel. Mas o que se refere é que, mesmo assim, ele, na sua atividade principal, ele necessitava de ter o registro no CREA. E ele não eliminou o fato gerador, ou ele não se registrou. E então, por todos esses motivos, a gente decide manter a multa com a redução do valor, mas deixando a relatar que hoje ele já está registrado. Ele fez registro no dia 20 de agosto de 2018. Então eu entendo que se esse processo tivesse sido julgado aqui na plenária, como está sendo julgado hoje, há um certo tempo atrás, teria sido mantido como estou mantendo, porque no momento da infração ele não gerou no prazo determinado. É o meu relato. Em discussão, conselheiro de Gesso. Conselheiro relator, são duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é o seguinte: se na qualidade de relator você entende que não devia ser na Câmara de Segurança e sim elétrico, significa o quê? No outro dizer, que a Câmara não tinha competência para assim o fazer. Então estava nulo completamente esse auto de infração. Muito bem, esse é o primeiro. Segundo é o seguinte, pelo que eu entendi, não sei se foi porque foi circunstanciado, foi que restou provado que ele não autuou lá. Então, a razão do auto de infração foi falta de registro, que é uma capitulação quando ele está exercendo uma atividade. Quando ele não está exercendo atividade e você verifica que ele tem registro, é uma capitulação. Quando você vê que ele está exercendo a atividade, aí é outra, quer dizer, quando ele está exercendo em potencial, ou seja, consta o nome dele na junta comercial, é uma coisa. Quando ele sai do potencial, materializa-se no sentido de execução, é outra. Então, essa capitulação, a meu sentir, foi porque ele estava atuando lá sem registro. Aí, no seu relato, você chegou a dizer o seguinte, que restou provado que ele não atuou. Todavia, ele precisava de registro. Reparou, já pulou. O que devia? Esse auto é nulo de pleno direito a 1, porque a Câmara não tinha competência inicialmente e você não recursa. Mas, Jesus, a gente está analisando. Se você está analisando o recurso, uma decisão da Câmara, mas se a Câmara é competente, é nula. E nulo não gera direito. Se não gera direito por si só, imagina um recurso. Esse é um ponto. E outro ponto, se restou provado que ele não atuou, é outra capitulação, seria nulo.
a meu sentido, seria nulo e que o CREA autuasse ele por falta de registro. E não autuação por falta de registro, porque está exercendo algo que restou provado que ele não estava exercendo. São duas capitulações distintas. Mesmo porque o objeto é o mesmo, falta de registro, mas acontece o seguinte, a capitulação, e a 1008 é bem clara. Você com a expressão, quando vai analisar um auto, primeiro, você verifica quem tem competência para lavrar auto. Resta provado que tem, que o funcionário tem competência. Segundo, se for capturado certo. Nesse caso, se manter, não foi capturado certo. E terceiro, para verificar se o quanto da multa está certo. Eu acho, a meu sentido, que deveria ser o seguinte, anulado esse auto de infração e se ele está registrado, aí já não precisa mais não. Conselheiro Aloysio. Só para entender melhor, manutenção do sistema de que sistema de alarme, é? Manutenção do sistema de alarme. Alarme contra incêndio? Não, manutenção do sistema de alarme. Não, é porque é segurança, né? É segurança patrimonial, né? Certo. Não, porque o engenheiro de segurança do trabalho, ele é habilitado para fazer os projetos de combate a incêndio que envolve também o sistema de detecção e alarme contra incêndio, entendeu? Então, com relação ao primeiro item, a Câmara está habilitada para esse tipo de decisão. Agora, se é manutenção do sistema em si, né? Aí efetivamente é a manutenção, né? Serviço de manutenção. Agora... Conselheiro Tales. Agora, Walter, esse documento emitido pelo hotel, ele discrimina que, de fato, essa empresa não prestou o serviço, é isso? É um ofício do hotel para fiscalização do CREA. Dizendo que ele não prestou o serviço, que foi informação errônea. Está no processo, exatamente. E, inclusive, ele cita que ele que informou, o hotel que informou o CNPJ do autuado como prestador de serviço naquele sentido, mas que efetivamente ele não fez. Eu creio que a fiscalização chega no hotel... Só para dar nós fazemos algumas operações que vamos... Né, eu acho que esse é o caso, o Rafael está aí, pode confirmar. Pegamos por setores, fizemos com posto de gasolina. Sim. Quem são os seus prestadores de serviços técnicos? Aí ele informa todos, para poder a fiscalização trabalhar. Fez no setor hoteleiro. Quem são os seus prestadores de serviço? Está um negócio estranho porque ele informou ele como prestador de serviço. Sim. Informou e como prestador, quando vai depois para a atividade da empresa, a empresa é prestadora de serviço nessa área de alarme. Então, o que a fiscalização vai olhar é, primeiro, se ele tem registro, e como ele estava prestando serviço no hotel, o hotel disse que sim, ele foi em ART. É isso, Rafael? Eu acho que é semelhante ao que ocorreu em alguns casos na Câmara de Mecânica com os postos de gasolina. Nós então, pedimos os prestadores de serviço, aqueles que não tinham registro foram autuados e também a cobrança da RT dos serviços. Que, na verdade, é uma proteção até do contratante que a gente faz. Então, eu corroboro com o companheiro de Gerson. Eu acho que realmente não procede. A gente precisaria arquivar isso daí. Agora, veja só, a fala do presidente, o caminhar da fiscalização está correto. Na medida em que ele diz, a pessoa vai realmente. Só que, no momento que o relator deveria comunicar, porque pode ser que esse recurso, a fiscalização não tomou ciência. Se a atividade existiu, se ele disse que era A e não foi A, mas existiu, ele teria que dizer efetivamente quem foi, para que a fiscalização autuasse aquele que efetivamente procedeu. Né? Ele foi consultado por escrito para responder também por escrito quem era o seu prestador. Eu acho que ele está deve ser autuado por falta de registro. O exercício é legal também, né? Exatamente, por ter alguém fazendo alguma manutenção lá, mas que não é registrado, né? Porque se ele informou uma outra pessoa que não era, é porque ele tem alguém fazendo manutenção, mas que... Conselheiro Geiso, primeira intervenção. Eu acho que eu já tinha até conversado com o Rafael em outra oportunidade sobre isso.
De repente, eu não sei se a gente consegue a fiscalização. Tentar. É Thales que está fazendo a manutenção aqui. Comprova, mostra o contrato, anexa junto a coisa. Porque assim fica uma informação que é muito vago. A gente pede, a fiscalização entrega um documento, o cara preenche um número de um CPF, CNPJ lá, diz que é, e a gente caneta para cima. Não, mas não é bem assim, Jesus. A gente leva ao contratante um ofício. Não, a gente sabe, que ele conheço informe o papel. quem são os seus contratados para prestação de serviço técnico. Então, nesse Aí processo... ele responde de forma oficial ao CREA. Exatamente, é por isso que ele responde na resposta do recurso que a empresa foi colocada a informação de que ele era prestador por ele somente ter pedido um orçamento. Sim, mas ele é prestador. E Ele não é tem prestador registro. não no hotel, mas não... Aí é o seguinte, o processo ele tá retratando que a multa, o auto foi lavrado por não ter registro. Não é porque ele não prestou serviço no hotel que ele não, obrigatoriamente ele tem que ter registro. Falta aí, Valdes. Aí você manteve a multa. Aí eu mantive a multa com a redução do valor. Eu acho que esclarece o que o conselheiro de gesto tinha dúvida. Ele está sendo multado por não ter registro. Sim, mas veja só, mas aí é o seguinte, a minha fala, não ter registro é o objeto. Agora, as circunstâncias fáticas que justificam o auto é que, no meu sentido, está equivocado. Por exemplo, se o auto de infração, quer dizer, o momento fático qual é? É que ele não tem registro e foi detectado que ele executou algo. Então, essa auto de infração, que ele executou algo, tem uma capitulação por falta de registro. Por falta de registro do artigo 50, aí diz o artigo tal, capitalização aí é uma multa. E se for capitulado, digamos assim, que você verificou, foi na junta comercial, verificou que ele potencialmente vai realizar, é outra capitulação. As duas capitulações é por falta de registro. Mas essa aqui, se foi por falta de registro em algo, na atividade ali, e restou provado que aquela atividade não existe, então automaticamente falece aquele auto de infração. E notifica-se outro por falta de registro, tendo em vista que viu um orçamento, isso, aquilo, outro, está atuando. Aí é outra vertente. Só que não prospera mais, porque ele já registrou. Não registrou? Na realidade ele registrou. Ele hoje está registrado em agosto de 2018. Não prospera mais em função disso. É o que eu falei anteriormente. Se o processo tivesse sido, no meu ponto de vista, também sido julgado anteriormente do registro dele, a gente cabe, porque no momento da fiscalização ele não tinha registro. Eu já entendi, eu já tomei ciência de outros processos que o auto foi mantido, porque o que hoje, para a gente arquivar ou cancelar o auto, a gente tem que ter a comprovação dentro dos prazos. Se não foi cumprido dentro do prazo, o auto é mantido. Não, mas veja, independente dele ter se registrado agora. Que realmente olha, é porque o Instituto da Revelia é interessante. Quando dá 10 dias para se defender, é querendo se defender, não é uma obrigação, não. Eu posso não me defender agora, mas me defender em outro momento, junto ao plenário, junto ao CONFIA. Então, fulano é revel. Quando diz que é revel, significa o quê? Que ele não apresentou até uma defesa, porque quando ele não é revel, é até bom, porque eu verifico que ele vai julgar se realmente o fiscal atuou corretamente ou não. Só isso. Então, o que eu quero dizer, pode ser uma filigrana, mas na verdade é o seguinte, ele não tinha registro, devia ser autuado por falta de registro. Mas, se ele, mesmo sem autuação, se ele se constituiu uma empresa na junta comercial, o CREA sempre solicita a relação das firmas constituídas na junta comercial. Se ele não registrou, aí ele autua por falta de registro. Porque, em potencial, é uma capitulação, é falta de registro. Nesse caso aí, a capitulação foi porque ele exerceu uma atividade e restou provado que ele não exerceu. Não, na realidade a capitalização é pessoa jurídica sem registro. Mas sem registro, mas aí eu quero saber... O modo de fiscalização é que não foi efetivamente vindo pela junta comercial, e sim numa fiscalização do hotel. Olha, tá vendo? Porque são duas capitulações distintas. Uma é quando ele é em potencial e outra é quando está exercendo. Vamos falar no microfone, por favor, para poder ajudar aqui e ficar registrado na gravação. Se ele prestou um orçamento, automaticamente ele está exercendo a atividade? Não. Não? Só o orçamento ele está exercendo? Sim.
Tá. Ele está exercendo. Ele está prestando consultoria, conselheiro. Vamos ordenar, pedir a palavra para que a gente... Vamos colocar em votação. Presidente, meu relato está mantido. Mas, rapaz... O conselheiro Gerson já fez 2 intervenções, viu? Eu peço vista. Pedido de vista, conselheiro de Gerson. Porque só, não estou só... Não, eu estou falando... Eu estou só dizendo o seguinte, veja só a discussão, mas apresentou o orçamento está exercendo, está, mas você se defende daquilo que está acusando. Diria que a circunstância é, fulano estava sem registro ao fornecer um orçamento. Bom, está correto, é uma capitulação. E se eu digo, fulano está sem registro ao exercer a atividade de manutenção, está nulo, porque ele não exerceu a atividade de manutenção. É isso, eu não precisava nem pedir vista, mas como ele quer manter... Então, pedido de vista, conselheiro de Gerson. Outra coisa, a fiscalização, o pessoal disse assim, juntar o contrato. Mas eu estive observando aí, a fiscalização assinalou sem contrato. E aí é bem claro, todo contrato escrito ou verbal para a prática. Então está circunstanciado que lá diz, só ele foi contratado de maneira verbal. Mas aí, entendeu? Não foi em relação à fiscalização, não. Tranquilo. 219-4182/2017. Instituto Federal de Alagoas, Pró-Reitoria de Ensino. Eu acho que aqui é pedido de registro no Conselho, não é isso? Tá aqui o pedido de registro do Instituto Federal de Alagoas. Posso relatar? Pode relatar, conselheiro Thales de Oliveira. Então, o processo aqui é o número 2194182/2017, uma solicitação de registro do Instituto Federal de Alagoas IFAL. O processo em tela versa sobre o pedido de registro neste CREA da Instituição de Ensino Instituto Federal de Alagoas IFAL, a fim de, em tempo, tomar assento ao plenário desta Casa. Uma vez que a instituição de ensino ministra os cursos de Engenharia Civil, Tecnologia em Construção de Edifícios e Tecnologia em Sistemas Elétricos. Considerando o artigo 6º, 7º e 8º da Resolução 1070 de 2015 do CONFEA, estabelece no seu artigo 6º que o requerimento de registro de instituição de ensino será apreciado pelas câmaras especializadas das modalidades e das categorias profissionais dos respectivos cursos. Então, como ele tem curso na área de civil e na área de elétrica, foram aprovadas pelas câmaras de civil e elétrica, respectivamente, em 15/10 e 6/11, o registro. O artigo 7º, após apreciação pelas câmaras especializadas respectivas, o requerimento será remetido ao plenário do CREA para decisão, que é esse momento que nós estamos passando agora. Uma vez sendo logrado o êxito, o artigo 8º diz que o processo deverá ser encaminhado ao CONFEA para homologação. Citando o conselheiro Marcelo Daniel, que foi o relator do processo na civil, eu vou ler ipsiliter o que ele relatou lá. O Instituto Federal de Alagoas IFAL é uma das mais antigas instituições de ensino do estado de Alagoas. No seu início eram ofertados apenas cursos de nível técnico, porém há mais de 20 anos, em reunião no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do Cefet, o que hoje é IFAL, tendo o CREA assento permanente nesse conselho, e naquele momento, eu, cito Marcelo Daniel, estava como representante do CREA nesse momento, sugeri ao IFAL que encaminhasse solicitação para ter assento no conselho do CREA. Passados anos, eis que recebemos então a solicitação de registro e posterior um representante no conselho do CREA. Então, considerando o artigo 6º, 7º e 8º lido acima, uma segunda consideração, o relatório datado de 6 de setembro de 2017, onde a instituição de ensino protocolou o requerimento de registro, acompanhado da documentação destinada ao cumprimento dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 4º da Resolução 1070 de 2015 do CONFEA, a documentação foi encaminhada tendo a distribuição do processo conforme as seguintes folhas. Isso tudo cita o relato da ASTEC. O ofício 265 de 2017, onde a reitoria solicita a aprovação, o estatuto
do Regimento Geral nas folhas 14, 19, 24 e 53, a Lei número 11.892 de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, criando os Institutos Federais de Educação, considerando ainda o comprovante de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica na Receita Federal, conforme folha 61, considerando o ato vigente de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cada curso ministrado nas áreas de formação dos profissionais abrangidos pelo sistema CONFEA-CREA. Nas folhas 20 e 21 a gente identifica a portaria 577 de 9 de julho de 2007, que reconhece o curso de Engenharia Civil. Nas folhas 56 e 57 a gente identifica a portaria 589 de 13 de novembro de 2013, reconhecendo o curso de Tecnologia em Sistemas Elétricos. A folha 58 identifica-se a portaria 16 de janeiro de 2011, reconhecendo o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. E as folhas 59 e 60, a portaria de número 286, de 21 de dezembro de 2012, reconhecendo o curso superior tecnológico em construção de edifícios. Então, vai o voto. Uma vez avaliando a documentação acostada e constatando que a instituição de ensino superior atendeu por completo as determinações constantes na Resolução 1070 de 2015 do CONFEA, eu me posiciono favorável e, por conseguinte, recomendo a aprovação de registro dessa instituição de ensino, Instituto Federal de Alagoas, neste Conselho. É o voto. Em discussão. Conselheiro Luiz Neto. Conselheiro, só para esclarecer, o seu voto final foi deferindo pelo registro do IFAL no CREA ou, assim, opinando favorável ao assento da Não, a gente primeiro é favorável ao registro. Certo. Com registro dá direito a um... Em votação. Conselheiro Daniel Eugênio se retirou, então aprovado com 24 votos, unanimidade dos conselheiros presentes. Processo 2201.800/2018, Fundação Alagoana de Pesquisa, Educação e Cultura, FAT. Solicitação de registro de instituição de ensino no CREA. Conselheiro relator Marco Antônio Gonçalves. Boa noite a todos. Esse processo ele é similar ao que o Thales acabou de relatar. Aí a faculdade, a FAT, Faculdade de Pesquisas de Alagoas, ela está solicitando uma cadeira no nosso conselho. E considerando os artigos 3 e 4 da Resolução 1070 de 2015 do CONFEA, no seu artigo 3º, e o efeito da resolução considera a instituição de ensino, aquela pública ou privada, cuja organização acadêmica seja regulamentada no sistema de ensino e que ofereça cursos nas áreas de formação profissional abrangidas pelo sistema CONFEA-CREA, no seu artigo 4, ele fala, para obter o registro, a instituição de ensino deverá encaminhar ao Conselho o requerimento instruído com documentação original ou cópia autenticada dos seguintes documentos: regimento ou estatuto devidamente acompanhado da aprovação do órgão competente pelo sistema de ensino, ato válido da criação, credenciamento da instituição de ensino expedido pelo órgão oficial competente e o comprovante da inscrição do cadastro no sistema CONFEA. Esse processo, considerando também que o processo já foi anexado toda a documentação exigida para a renovação do texto, considerando também que a Câmara de Civil deferiu esse processo por unanimidade,
A Câmara de Mecânica também deferiu o pleito por unanimidade. Diante do exposto, tendo a instituição de ensino superior atendido aos dispostos legais e está apta à indicação do representante para compor o plenário do CREA, voto pelo deferimento do pleito. Em discussão. Em votação. Estando presente 23 conselheiros, aprovado por unanimidade. Encerrada a pauta de processo. Eu só tinha um assunto aqui diverso, que houve uma solicitação do conselheiro André Malta para que convidássemos o nosso conselheiro federal, Zé Oliveira, já que está indo para um ano de mandato como conselheiro, que ele viesse aqui ao plenário hoje para nos informar como é que andam os trabalhos no Conselho Federal. E o mesmo informou que não poderia vir, que estava em Brasília. Nós vamos reiterar o convite para a plenária de dezembro, que inclusive nós vamos ter que alterar a data de realização, porque coincide com a comemoração da Semana da Engenharia, que o dia 10 é o dia do engenheiro. Então, de 10 a 13, nós vamos estar comemorando aqui. Então, eu acho que a gente deve transferir para o dia 18 de dezembro, que é a terça-feira posterior no dia 3 de dezembro, na segunda-feira. Que nós teremos colégio de presidente 5, 6 e 7 de dezembro. Dia 18 ou 17, tem para aí? Porque no dia 3 eu também não poderia, que tinha civil e acharia melhor posterior, semana posterior. Ou na segunda-feira. Ou dia 19, para pedido da conselheira Mércia. Pode ser dia 19? É uma quarta. Ok. Conselheiro de Gesso. Ô, senhor presidente, com relação, se tem mais conselheiro que quer subscrever, em verdade é o seguinte, já é extemporâneo. Por quê? Porque se já houve essa solicitação, já manteve contato, aí não se faz necessário... Não, mas eu vou refazer o convite, entendeu, conselheiro? Não, mas as razões dele não foi porque estava... Ele compareceu... Hoje ele estaria em Brasília. Depois, se ele disse isso, então significa o quê? Que se marca, mantém-se a convocatória e ele vai dizer se efetivamente na próxima ele pode. Se precisar subscrever, eu mesmo subscrevo, porque quer dizer, ele solicitou e a vontade dele passa a ser a minha e essa é a vontade de todos os conselheiros, não precisa subscrever, não. Ok. Então ficou mantido o dia 19, quarta-feira. Dia 19 de dezembro, a próxima plenária. A palavra está aberta, se nada... Conselheiro Lucena. Eu queria só dar 3 informações.
primeira é que, na última plenária, a gente informou que a UFAL, Centro de Tecnologia, aprovou um doutorado em estruturas. Nós também acabamos de aprovar o doutorado em Engenharia Química. Então, nós temos mais um doutorado lá no Centro de Tecnologia da UFAL. A segunda informação é que lá no Centro de Tecnologia nós temos um programa de extensão para alunos de escola pública. Nós recebemos 200 alunos todo ano, dando aulas de matemática, português, física, acompanhamento psicológico, curso para os pais dos alunos. E esse ano recebemos um prêmio de empreendedorismo social. Concorremos com mais de 400 inscritos. O programa PAESP, para quem não conhece, o programa coordenado pelo professor Roberaldo Carvalho. E aqui eu já divulgo e gostaria também de colocar à disposição para quem quiser patrocinar, contribuir com esse programa, né, que é um programa fantástico, que foi criado em 93. Hoje nós temos professores lá na UFAL que foram oriundos desse programa. Então, a gente consegue mudar a vida e a perspectiva de muitos alunos. A outra informação é que vai ocorrer aqui em Maceió o 14º Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, de 20 a 24 de novembro. O tema central é o futuro da oferta e da demanda de água no Nordeste brasileiro. Então, todos estão convidados a participar. Agradeço pelo espaço. Mais alguém? Contamos com a presença de todos, dia 19, às 9 horas, na Associação Comercial, para a sessão solene da Câmara de Vereadores, em homenagem aos 50 anos do CREA. Ok? Uma boa noite, está encerrada a plenária. Ferrovia, rodovia, hidrovia, travessia, smartphone, smart TV, smart tecnologia, industrial, comercial, habitacional, hidrelétrica, termoelétrica, manancial, estrutural, material, agronomia, tudo gira nas mãos da engenharia. Onde a engenharia está, o Confea vai junto, para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional de milhares de brasileiros, defendendo os interesses da sociedade. Confea, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.